Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus e que ela perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Nós nos reunimos aqui no 9º dia da novena e vamos lembrar o que nós rezamos por 9 quartas-feiras. Vamos repetir: Nossa Senhora de Guadalupe, rogai a Deus por nossas doenças. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai a Deus por nossas doenças. Mais forte, povo de Deus. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai a Deus por nossas doenças. E eu quero lembrar que Nossa Senhora de Guadalupe, em seus feitos, a própria estampa de Nossa Senhora de Guadalupe no México já é um milagre que persiste há mais de 500 anos. Nossa Senhora de Guadalupe representado, cheia de sinais, mas aqui tem rosas, se você olhar no presbitério, rosas brancas, mas é que para lembrar, na verdade, um milagre de Nossa Senhora, que foi quando duvidada da sua presença, ela muniu o índio Juan Diego, para que fosse diante do bispo. E quando ele solta a tilma, o seu avental, seu pequeno tecido de proteção, lá tinham rosas. Se hoje vocês trazem rosas, eu enfatizei pouco que era o 9º dia, mas quem trouxe, leva a rosa e oferta a uma pessoa. Não é a rosa em si, mas as orações que vão na intenção, todas as orações feitas, as preces. E acredite, Nossa Senhora intercede, Nossa Senhora roga a Deus, Nossa Senhora suplica aos céus, ao seu Filho Jesus. Esse nosso Senhor, que disse hoje no Evangelho, com tanta clareza, primeiro ressaltando a sua unidade com o Pai. Jesus dizendo: o que eu falo eu ouvi do meu Pai. E ele deixa claro: quem não escuta a minha palavra, Jesus não condena. Porque ele disse: eu não vim para julgar, mas para salvar. A missão de nosso Senhor é salvar. A obra redentora de nosso Senhor, culminada na cruz e na ressurreição, é salvar todos os homens. Mas no mesmo texto de hoje, ele diz algo importante: quem não crê, quem não aceita a palavra,
quem não se abre à graça de Deus, o que é que acontece? Não é que Jesus condena, Deus não condena ninguém. A própria pessoa, por não ter aceito a palavra, a boa nova, já está condenada pela própria palavra. Você vai dizer, como assim? Porque quem não se abre à palavra não tem a vida nova. Quem não se abre à palavra, a mensagem de nosso Senhor, não tem conversão, não tem mudança de vida. Portanto, entenda, não é Deus que condena, mas somos nós que nos condenamos, porque não nos abrimos aos apelos de Deus. Portanto, o meu primeiro aspecto hoje é que devemos, como Maria, mesmo aquilo que não entendemos, guardar no coração e dizer, Senhor, eu não compreendo esta palavra, o que está escrito aqui é difícil para que eu viva hoje, mas eu aguardo e quero ter condições, quero ter disponibilidade para acolher, para viver. Essa é uma atitude de quem é devoto de Nossa Senhora. Quando ontem alguém escutou, ou hoje eu recoloquei, ou também no YouTube, Padre Manzotti, você vai ver, eu coloquei um trechinho da partilha hoje do Filho de Deus do Norte, que disse que lá no meio, em meio ao cárcere, preso, o radinho foi um instrumento de Deus. É Deus tentando resgatar, é Deus, e isso nós devíamos entender, como Deus nos cerca de carinho, como Deus nos cerca de mensagens. O problema, eu não sei por que cargas d'água, nós somos meio mula empacada, nós somos, cabeça dura, que não entra, não penetra a palavra de Deus. Então, eu insisto em dizer, há muitas coisas, eu digo, aquele homem foi preso. Como entender a prisão de uma pessoa? Ele guardou no coração, ele tinha uma esperança, e a partir dele, outros receberam a mensagem. Você percebe como Deus é capaz de, em coisas ruins, condenáveis, fazer maravilhas. O mesmo se repete na minha e na tua vida. E se por acaso não está acontecendo, é preciso pedir que o Espírito Santo haja. Sobre o Espírito Santo falaremos daqui a pouco. Então, primeiro aspecto da homilia, se é quarta-feira mariana, e de fato é quarta-feira mariana, aprender com Maria, mesmo sem compreender, guardar no coração e rezar, meus irmãos, rezar, incansavelmente rezar, impertinentemente rezar, incansavelmente rezar. Essa é a atitude de quem é devoto de Nossa Senhora. Não compreendo, mas rezo. É difícil, mas rezo. Vai chegar a minha hora. Segundo ponto, Nosso Senhor disse com muita clareza: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Impressionante que desde a vigília pascal até o dia de Pentecostes, esta vela maior, Círio Pascal, fica em nossas igrejas. Na entrada, nós fazemos questão de entrar com o Círio Pascal, junto com a palavra, para enfatizar o Cristo que disse: eu vim como luz. Se lembrarmos naquela noite santa, quando o Círio entrou e foi dizendo: eis a luz de Cristo, demos graças a Deus, a luz que vai dissipando as trevas. Nós, por duas vezes na celebração, acendemos as nossas velas, como acontece no rito do batismo, aconteceu no nosso catecumenato, com crianças, adultos, adolescentes.
Exatamente essa luz que nós temos que elevar em nossas vidas, não é no espaço só geográfico, elevar na nossa vida para que a luz de Cristo ilumine o olhar. O nosso olhar pode ser defeituoso, um olhar distorcido. Nós podemos olhar as coisas e distorcidamente, conforme está nosso coração, deturpar a realidade. Eu te pergunto, quantas vezes nós olhamos uma coisa e deveríamos nos perguntar: será que o que vejo tem a luz de Deus? Vamos pensar no que se refere à corrupção. Na hora que a pessoa aceita a corrupção, ela não está olhando pela luz de Deus, ela está olhando com o olhar da cobiça, da soberba. Se naquele momento o olhar fosse um olhar iluminado em Deus, não aceitaria. Quando nós olhamos as pessoas, hoje, sempre foi, hoje mais se torna mais evidente nos WhatsApp da vida, quando se fala mal sem qualquer compromisso, nos fake news. Mas às vezes entre nós, aqui na igreja, entre nós em casa, como o nosso olhar é distorcido em relação ao outro. Nós olhamos distorcidamente, julgamos, condenamos e, se preciso for, matamos. Na maldita língua, desaforada língua do capeta. Meus irmãos, não é miopia o maior problema dos olhos, não, nem hipermetropia, nem catarata, não, meu filho. É o olhar distorcido sobre o ser humano. Se hoje se celebra o Dia Internacional da Família, Jesus disse: eu vim como luz. Se nós jogássemos a luz de Deus no relacionamento familiar, não seria diferente? Então hoje é o dia de pedir Nossa Senhora de Guadalupe. Eu peço, suplique a Jesus que um raio de luz seja lançado na minha casa, seja lançado nas situações de brigas, de discórdia, veja, de condenação. Jesus não veio para condenar e nós condenamos. Jesus não veio para descartar e nós descartamos. Por isso, cada vez que você olhar na igreja esse círio pascal, que tem as 5 chagas de Jesus, que são os 5 pregos com incenso incluso, que é isso que tem aqui, exatamente para nos lembrar que a luz de Cristo tem que brilhar. Então, diante dessa proposta de luz, quais as situações que você gostaria que a luz de Deus brilhasse? Quais as situações que você diria: Senhor, ilumina, clareia, clareia, Senhor. Se você por acaso carrega dentro de você uma situação que não consegue perdoar, está faltando luz. Se você carrega dentro de você e percebe que na sua família está tendo discórdia, está faltando luz. Se as pessoas estão se relacionando brutamente, entende a palavra brutamente? Rispidamente, era o sinônimo que eu queria. Ríspidos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então nessa hora o que fazer? Senhor, mostre, clareie. Mesmo na nossa vida espiritual, nós precisamos dessa iluminação. Não é por acaso essa palavra iluminação. Vejamos a primeira leitura. A iluminação que se dá na igreja nascente. Nós estamos fazendo a leitura orante dos Atos dos Apóstolos. Eu escolhi
propositalmente o tempo da Páscoa. Quem tá gostando da leitura dos Atos dos Apóstolos? Engraçado, não veio nenhum testemunho, nenhuma pessoa dizer nem que sim, nem que não. Preguiça ou está economizando para evangelizar? Um pulso de telefone. Veja, meus irmãos, a primeira leitura de hoje, que é dos Atos dos Apóstolos, está contando com uma comunidade. Começa assim, ó: a palavra do Senhor crescia e espalhava cada vez mais, pela força do ressuscitado, pela ação do Espírito Santo, pela iluminação. Começa a aparecer, e veja que não era uma pessoa tão importante, tanto que a primeira leitura passa falando de Saulo e Barnabé. Fala, mas não é uma coisa forte. Por quê? Porque Saulo, antes de ter encontrado a luz que é Jesus, aqui lembre-se, no caminho para Damasco, se ele caiu do cavalo ou não caiu do cavalo, eu não sei, lá não está escrito, mas que ele viu um forte clarão que o deixou cego, isso está na Bíblia. Entendeu? O forte clarão que cegou Saulo, que fez ele ser conduzido ceguinho por Barnabé até Tarso, onde ele foi fazer catequese, onde ele foi ser catequizado. O clarão. E nesse clarão, hoje Saulo é só citado. Pergunta Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Como nós precisávamos deste clarão. Um clarão maior que qualquer holofote. O clarão de Jesus. Ainda na primeira leitura, e me impressiona como eles falam do Espírito Santo e lidam, a palavra lidar, eles lidam com o Espírito Santo com muita propriedade. Não é instrumentalizar o Espírito Santo, mas eles vivem sob o fluxo do Espírito Santo. Eu sinto que falta isso para nós, até na espiritualidade com o Espírito Santo. Até em tudo que você fizer, aprenda. Talvez aprendeu hoje, antes de até de fazer uma mensagem, até de dar um telefonema, até de fechar um negócio simples, que seja: Espírito Santo, me ilumine. De ler a palavra de Deus: Espírito Santo, me ilumine, me dê luz, raio de luz. Termino dizendo: se Maria é, e de fato é, a esposa do Espírito Santo, é a mulher iluminada, cheia da graça, plena do Espírito.